Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Quartinho Espírita. Espero que estejam todos bem, que estejamos fazendo os nossos esforços, na tentativa de aperfeiçoamento, de realizarmos a nossa reforma íntima. Nem sempre estaremos bem, Às vezes, há dias que estamos extenuados, cansados, sem esperança, e é difícil encontrar forças, mas mesmo assim é importante prosseguirmos, E esse nosso encontro é um esforço, é um jeito de prosseguir. Mas lembremos que é a própria atividade, o próprio trabalho que há de nos curar também, No serviço ao próximo, no trabalho pelo bem, no estudo, nós nos aperfeiçoamos e conseguimos ir curando as nossas feridas, superando os obstáculos que nós mesmos criamos. Por isso, elevemos o nosso pensamento a Deus e peçamos: Pai, protegei as nossas famílias e amparai-nos no caminho para o bem. Ajuda-nos a seguir em frente, apesar de tudo. Iluminai a nossa inteligência, dai-nos clareza mental para entender a lição de hoje e para aplicá-la no nosso dia a dia, a fim de que alcancemos, enfim, a dignidade de servir e seguir com Jesus. Assim seja. Livro de hoje: Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 6. Esforço e oração. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquele que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Bom, na lição de hoje, Chico e Emmanuel nos lembram que Jesus é sempre o guia e modelo. Não há como nós manifestarmos a nossa espiritualidade de modo repartido. Não há como nós nos isolarmos puramente na oração, esquecidos do mundo. Também não há como nos dedicarmos às nossas atividades sem a conexão necessária com Deus. Vejamos, Jesus estava sempre em meio à multidão, curando, ensinando, trabalhando, servindo, indo até os aflitos, as viúvas, os órfãos, as pessoas esquecidas, não fazia distinções, recebia tanto o rico quanto o pobre, o doente, o saudável, porque temos que entender que há muitas necessidades, Algumas pessoas realmente estão precisando do pão,
outras estão precisando de atenção, de ouvidos, e Jesus atendia a todos, mas ainda assim, em algum momento Jesus se retirava à parte para orar. Uma coisa complementa a outra. Nós não podemos nos esquecer do próximo, mas também não podemos nos esquecer de Deus. A verdade é que devemos encontrar Deus no próximo e o próximo em Deus. Vejamos, como seria nossa vida se trabalhássemos sem sentido nenhum sentido transcendente, nenhuma conexão espiritual? Qual seria o sentido desse trabalho, o sentido dessa existência na Terra? Ao mesmo tempo, se nos esquecêssemos de arregaçar as mangas e servir, como seria o nosso contato com Deus? O que levaríamos a Deus? Como desenvolveríamos dentro de nós a compaixão e a misericórdia, longe da dor do próximo? Então, tanto o trabalho mostra o nosso sentido de ser útil, de participar com Deus nos seus planos, como também a oração reforça o sentido dos nossos trabalhos, das nossas atividades. É a oração que nos dá forças para seguir nos dias difíceis. É em Deus que buscamos às vezes inspiração para resolver aquele problema, seja na família, seja no emprego, seja no lugar onde vivemos, nas nossas vizinhanças. É sempre assim, é um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Um dá sentido ao outro, os dois vão se mesclando, Levamos os nossos problemas ao fim do dia a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, pedimos inspiração para aconselhar aquele familiar, aquele amigo que sofre, e ao mesmo tempo recebemos do plano espiritual essa inspiração e voltamos para os nossos afazeres. É assim que nós espiritualizamos a matéria, é assim que nós damos espírito ao corpo, é assim que nós fazemos da nossa jornada aqui no planeta uma passagem cada vez mais iluminada. Temos os nossos tropeços que serão levados por nós nas nossas orações, serão reconsiderados, mas é como nos foi dito aqui, nós não estamos aqui sem motivo, estamos aqui para aprender e nosso aprendizado é trabalho. O que temos de fazer, nós faremos. E para fazermos bem feito, temos que abrir os olhos espiritualmente, Ou seja, colocar a perspectiva do Espírito dentro de tudo aquilo que fazemos. Mas para isso não podemos nos esquecer. É como se disséssemos, temos que ter os pés na terra e a cabeça nas nuvens, ou seja, não podemos separar nem o espírito nem o corpo, não podemos desprezar o corpo, as atividades. Muitas vezes nós nos esquecemos, achamos que temos que nos dedicar totalmente à espiritualidade, nessa coisa do isolamento, do retiro, da oração, e que o trabalho não tem valor, que o emprego não tem valor, que o nosso dia a dia no trabalho, atravessando a rua, encontrando com as pessoas, que isso é menos. Na verdade não é. Uma coisa é tão importante quanto a outra. Enxergar e aproveitar isso é crescer espiritualmente. Novamente, uma boa noite a todos. Obrigado por tudo. Que Deus e nosso Senhor Jesus nos abençoem. Até a próxima.